Vocês falaram bastante sobre o excesso da tecnologia e as mudanças no comportamento, na estrutura da criança. Como orientar, então, uma mãe, um pai que não sabe o que fazer, não sabe o que proporcionar para desviar a atenção da criança do celular, do computador, da televisão, enfim, né? Eu gostaria que vocês trouxessem algumas estratégias, né, para municiar os cuidadores aí dessas crianças. Carol, pode começar? Então, eu vejo assim, que é proporcionar primeiro momentos de interação, né? Assim, o quanto é bom você sentar numa mesa e conversar, né? Quanto é bom você dialogar com as pessoas. E a criança, ela busca isso com a intensidade muito maior, né? E de outras formas que acabam sendo mal interpretadas. Então, eu acho que o primeiro ponto é pensar, né, na cultura da família, né? Como que está essa família? É cada um no seu quarto, trabalhando no celular, ou mexendo no celular, ou com a sua televisão, né? Então, assim, como que essa organização, vamos falar assim, logística, né? Os pais ficam em casa, trabalham, e o momento que não tem o trabalho, né? O que os pais fazem, né? Existe um momento de passeio, no parque, existe um momento de jogar, de brincadeira. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa que eu falo para os pais, quando a gente começa a conversar sobre esses pontos, né, gerais que interferem muito no desenvolvimento e que, por causa da pandemia, ficaram mais acentuados, porque antes a criança não podia assistir muito vídeo, literalmente. Ela tinha que ir para a escola e tudo. Mas a pandemia disse, não, você tem que assistir o vídeo. Você tem que ficar na tecnologia, né? Porque agora esse é o momento da escola. Então, houve uma inversão muito grande, né, nessa questão. Então, acho que o primeiro ponto que eu sempre falo para os pais é: nós não vamos tirar nada agora. Nós vamos pensar nessa estrutura, né? Então, a gente vai pensar como que está organizado. A criança de 4 anos, ela tem um tablet só para ela? Né? Assim, ela tem acesso livre? Isso é super importante para o desenvolvimento dela, né? Então, não, ela não pode ter, né? Porque isso envolve até um risco, né, para ela, de ver coisas que ela fala uma palavra e sai outra coisa relacionada àquela palavra que não tem nada a ver com o mundo da criança, né, que traz prejuízo. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar nessa estrutura, como que está. Então, não vamos tirar nada ainda, vamos pensar em como que está e vamos criar breves momentos. Também não é ficar o dia inteiro, né, com a criança. Às vezes as pessoas ficam assim, mas eu trabalho, eu faço isso, eu falo aquilo. Eu falo, não, então quanto tempo você tem? É meia hora? Então vamos fazer dessa meia hora uma meia hora de qualidade. Não vamos pensar no resto. Não, vamos pensar no que você tem, no que você pode. Você pode meia hora? Então, vamos criar um momento de leitura, né? Então, assim, hoje eu vejo que poucas, né? Ainda eu recebo muitas anamneses com pouca cultura de ler, de contar uma história, né? De pegar um livro, de dar para o bebê um livro, né? Emborrachado, ele pôr na boca e ele ver as imagens. Então, acho que esses pontos, assim, são importantes. Então, o primeiro seria ver a rotina, né? Como que tá, qual o tempo que a gente tem e tentar inserir outras atividades extremamente prazerosas, muito mais do que a tecnologia, né? Então, quando os pais começam, eles mesmos falam, não, mas ele nem quer mais. Ele quer jogar o jogo, quer ganhar de mim. Então, a gente faz uma inversão, né? E isso traz muitos benefícios, né? Para a família e para as pessoas. Aline? Eu acho que concordo com o que ela falou. Eu acho que é muito importante avaliar a dinâmica da família, né? Porque muitas vezes a criança fica horas no celular porque os pais também estão horas no celular, horas na frente da TV, né? Então a gente não pode simplesmente falar para a criança, você não pode ficar no celular
sendo que os pais estão, né? E que ela não tem uma outra coisa para fazer, né? Então fica realmente complicado. Então, eu acho que essa parte de avaliar a dinâmica familiar e conscientizar também, né, os pais da importância de ter um tempo ali com a criança é muito importante. A questão das refeições, eu acho que é bem interessante, apesar que cada família tem seu contexto, né, sua dinâmica, questão de trabalho, mas eu acho que assim, poder ter algumas refeições em família, né, durante a semana, eu acho que é muito legal, né, todo mundo sentado à mesa sem o celular, né, porque também é outra coisa que o pessoal senta na mesa com o celular. Então, fazer pelo menos algumas refeições ali na semana, a família, né, conversando, sem as tecnologias ali atrapalhando, né. E outras atividades, né, que podem ser estimuladas ali, que né, deixem o celular um pouquinho de lado, a leitura, desenho, pintura, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, né? Então, são coisas que eu costumo incentivar os pais a fazerem com os filhos, né? Ou colocar, às vezes a mãe fala assim, mas eu chego em casa, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer várias coisas, eu não consigo parar muito tempo com a criança, né? Mas estimula ela a desenhar, a pintar, dar um jogo novo, né? Estimula ela a brincar de outras coisas que não seja só ali no celular, né? E é muito importante também que os pais controlem o que os filhos estão vendo, né? Então, uma questão, além da criança não ter, né, o aparelho eletrônico dela, muito comum, às vezes, o adolescente ter um computador no quarto, ou ele ficar no celular no quarto dele. Então, uma coisa que eu costumo conversar com os pais é que as crianças, quando elas estiverem usando o aparelho eletrônico, que seja num ambiente onde a família esteja, né, um ambiente em comum. Então, não ter computador no quarto, não ficar no tablet, no celular no quarto, porque eles acabam ficando muito vulneráveis também a ter acesso a conteúdos inapropriados, né? Então, os pais têm que saber o que o filho está acessando, tem que ter um adulto perto, a criança ou adolescente não pode estar sozinho no ambiente com a tecnologia, e estimular e estar junto com a criança, porque não adianta só falar para eles, tem que largar o celular e não dar uma outra opção, né? Então, esses outros jogos, passeios em família, refeições em família, eu acho que são maneiras de que a família interaja um pouco mais e a criança não fique tanto tempo na tela. Eu só queria... Opa, pode falar. Eu só queria ressalvar, em relação à questão da tecnologia, assim, um grande problema é a passividade, né? Então, assim, quando a criança está, né, mexendo no celular, geralmente é assistindo alguma coisa. Então, essa passividade, ela se estrutura na personalidade e no desenvolvimento do pensamento, e ela se repercute em outras áreas, principalmente na qualidade do aprendizado. Porque a criança, ela aprende na ação prática, né? Na prática, pegando, desmontando, abrindo, fechando. Então, ela precisa disso na primeira infância para desenvolver o pensamento dela, para que isso saia do concreto e vá para o abstrato. Então, ela precisa passar por isso. E o que eu vejo, assim, bem específico da minha área, o problema é essa passividade, que a criança fica ali, né? 1 hora sentada, sem se movimentar, às vezes movimenta só o dedo, né? Nas escolhas dela. Então, isso é importante, né? A gente desenvolver na criança uma autonomia, né? Ela precisa agir para desenvolver o pensamento dela, para aprender com qualidade. Então, esse é um ponto importante da minha área que eu acho que vale a pena a gente pensar. Além do desenvolvimento motor, né? Fica ali paradinha, né? Sem nenhum movimento, e isso acaba prejudicando também o desenvolvimento motor, né? E a questão da impaciência, né? Então, a criança está com o celular na mão, ou com o tablet, ela está o tempo inteiro mudando e vendo alguma coisa. E aí, quando você fala para a criança, né, tira o celular, ela está num ambiente que ela não vai mexer no celular, ela não aguenta ficar ali. Ela precisa de alguma coisa ali, porque ela não está acostumada a não ter aquilo ali, né, aquele estímulo,
que ela procura o tempo inteiro por alguma informação nova, né? Então, são muitos aspectos aí que o uso da tecnologia, né, traz um pouco de preocupação, né? E geram, né, assim, para você ver essa impaciência, né? Ela gera estresse. É comum você ver os pais, né, falarem, porque ficou o dia... Quando assistiu, quando eu desliguei, acabou. Porque, claro, teve aquela primeira frustração, mas é uma luz artificial, né? É uma passividade, assim, que o nosso corpo não foi criado para isso. Então, você traz um monte, você gera, né, assim, um monte de comportamentos extremamente complicados, né, para o desenvolvimento da criança. Prejudiciais, né? Prejudiciais. E essa luz artificial, né, a gente estava falando de luzes, né? Essa luz artificial, ela prejudica o sono, né? Então, mais um problema, né? O uso de telas acaba prejudicando a qualidade do sono, prejudica a visão, né, como a gente tinha falado. E tem alguns estudos mais recentes que ainda precisam ser um pouco aprofundados, de que essas luzes artificiais, elas podem induzir também, aumentar o risco de uma puberdade precoce em meninas. Então, assim, é muita coisa, né? Muita coisa. Por isso que realmente é muito importante ter um controle, né, do tempo aí. Acho que hoje em dia é muito difícil, né, você falar que que a criança não vai usar nenhum tipo de tela, né, dependendo da idade. Mas pelo menos precisa ter um controle, né, do tempo, do horário que ela está usando, não mexer no celular antes de dormir, porque ela não vai dormir bem, isso vai prejudicar o crescimento, vai prejudicar o aprendizado, né, e aí vai virando uma bola de neve.